Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O que vocês estão fazendo de crochê? Aí eu vou falar sobre o tema que eu coloquei lá no grupo, né? Que é sobre empreendedorismo. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui falando sobre o empreendedorismo no artesanato. Mas eu acho que a questão que mais pega, assim, que eu percebo que o pessoal mais pergunta lá no grupo é sobre colocação de preço. Tô fazendo reflexo aqui no meu óculos, né? Deixa eu tirar o óculos. Então, assim, coloca aí pra mim, como que vocês costumam colocar preço na mercadoria? Vocês fazem por hora? Vocês fazem multiplicado por 3, multiplicado por 4? Vocês trabalham mais com linha fina, mais com linha grossa, tipo barbante 6? O que vocês mais usam? Né? Que existem várias formas de colocação de preço. Eu percebo muito essa dúvida lá nos grupos. Tem muita gente que faz crochê porque gosta ali, não é uma profissão, faz porque gosta e de repente recebe uma encomenda e não sabe como colocar preço. Muita gente tem essa dúvida, né? É o que mais me perguntam lá no grupo e nos outros grupos também que eu participo. É a pergunta que mais tem, é como que eu faço para cobrar? A pessoa recebe a foto, né? Geralmente quem faz encomenda recebe a foto do jogo de tapete ou da peça, enfim. E aí fica naquela dúvida, como que eu vou cobrar? Então, assim, tem várias formas de colocação de preço. Então, é importante que cada pessoa crie o seu método, né? Ali a sua técnica para estar colocando preço para que você não perca dinheiro, né? Então, assim, é importante que cada pessoa crie a sua tabela. Eu criei uma tabela. Quando eu voltei a fazer crochê para vender, eu criei a minha tabela. Então, eu fiz uma pesquisa de preços de material. E eu comecei todas as peças que eu fazia, inclusive eu tenho 2 vídeos falando sobre isso. Aí todas as peças que eu fazia, eu já ia anotando tudo, anotando quanto que eu paguei no material, qual o peso daquele rolo de barbante, a agulha que eu tô usando, né? Quanto que eu paguei, se eu tive mais algum gasto, eu tive gasto com transporte. Aqui no meu caso não tem gasto com transporte, porque é aqui tudo pertinho, a não ser que eu compre um material pela internet. Então, esse gasto, se eu tiver frete, se eu pagar frete, eu também tenho que colocar, adicionar ao valor final da peça. Então, assim, tem várias formas de cobrança, né? A que eu mais gosto como eu já tenho a minha tabela, geralmente os tapetes eu multiplico por 3. Mas tem peça que multiplicar por 3 não dá certo. Porque para usar o cálculo de multiplicar por 3, a gente precisa saber quanto pesou essa peça pronta, certo? Então, também é importante que toda crocheteira tenha uma balança. Tem balanças baratinhas aí que vende em lojas de produtos para cozinha, né? Produtos assim para casa, tem balanças baratinhas. Aí tem gente que pode questionar assim: ah, Vânia, mas o barbante que eu compro ele é por metro, não é por grama, tá bem escrito lá tantos metros, não importa. Você vai pesar o barbante para você conhecer o peso de cada marca e anote. Tenha um caderninho e vai anotando tudo. O peso do barbante, se você pagou frete, se você gastou com condução. Pese o rolo de barbante, tá? E quando você fizer a peça, você pesa a peça e anota tudinho. Anota quais as marcas que você usou, cor, número da cor, anota tudo. Tanto para pronta entrega quanto para encomenda, é a mesma coisa. Você vai anotar o material. Desde o início já começa anotando tudo. O material que você vai gastar. No final, a gente vai pesar. Então, tem esses vários métodos, né? Um dos métodos é multiplicar por 3. Para mim, no barbante, dá certo multiplicar por 3. Na maioria das peças que eu faço, geralmente são peças econômicas. Tem peças que não vai dar certo multiplicar por 3, que a gente pode estar perdendo dinheiro. Perdendo dinheiro em relação ao tempo
gasto para fazer aquela peça. Não é que a gente vai perder dinheiro, porque, por exemplo, se eu gastei R$ 50 e eu estou colocando R$ 150, eu estou tendo um lucro, entre aspas, de R$ 100, certo? Eu estou ganhando. Mas se eu comparar isso com o tempo que eu levaria para fazer outras peças, talvez eu perca dinheiro, porque outras peças que eu vou fazer mais rápido. Então, por isso que é bom você calcular tudo, para você não perder dinheiro, para não perder dinheiro por horas trabalhadas. Aqui no canal tenho 2 vídeos que ensinam você a achar a hora trabalhada, o valor da sua hora, que vai depender de pessoa para pessoa, vai depender de região para região. Então, eu trabalho com essas duas formas. Eu trabalho com a multiplicação por 3 nos barbantes, tapete econômicos, barbante, número 6. Eu trabalho com a multiplicação por 3. Por quê? Porque esse mesmo cálculo vai bater com o cálculo que eu fiz por hora. Quando são peças que eu vou gastar eu vou usar um outro tipo de fio, por exemplo, o fio mais fino, vou demorar mais tempo. Então, eu não cobro por 3. Isso, gente, eu tô falando que é o jeito que eu faço. Tô explicando, assim, que cada pessoa precisa criar o seu método, né? Então, eu só tô dando uma luz, assim, dos métodos que existem. Tem pessoas que preferem cobrar por quilo da peça pronta. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela cobra R$ 100 por quilo da peça pronta. Isso também tô falando no caso do barbante. No caso de outras peças, tipo bico de pano de prato ou suplás Niane, aí já é outro valor. O método é o mesmo, mas o valor é diferente. Mas vamos falar de tapetes de crochê, jogo de banheiro, essas coisas que é o que a maioria que tá aqui no canal faz. Então, quando a peça tá pronta, o jogo tá pronto, ela pesa e ela vai cobrar por quilo. E ela cobra R$ 100 o quilo. Então, se der meio quilo, ela vai cobrar R$ 50. Se der 1 quilo, R$ 100. Se der 1,5 kg, R$ 150. Mas por quê? Por que ela chegou nesse valor? Porque ela também trabalhou pelo cálculo de 3. Ela paga R$ 33 no quilo de barbante. E ela usa 33 vezes 3, que dá 99. Então, ela arredonda para esses R$ 100. Isso é uma forma. Tenho amigas que cobram R$ 120 pelo quilo. Então, é mais uma forma de cálculo para facilitar aí para a colocação de preço. Comparando assim, por exemplo, vou colocar aqui, vou falar sobre um shortinho blogueirinha, né? Que eu não faço aqui no canal, não tenho, mas eu faço, né? Não tenho no canal, mas eu faço. E pretendo também trazer mais peças, assim, sobre peças verão. Mas então, uma coisa que é mais fácil, assim, para estar comparando. Se eu pegar um shortinho, blogueirinha, tamanho P, vamos supor. E eu fizer ele em barbante, em algodão, número 6 ou número 4, eu vou ter um peso e vou demorar um tempo para fazer. Se eu pegar essa mesma peça e fazer em linha Anne, por exemplo, eu vou demorar quase o dobro do tempo para fazer. E o fio é mais caro, comparando, né, o shortinho. Aí, nesse caso, entre barbante 4 e linha Anne, eu posso estar multiplicando por 4? Nesse caso, até pode. Você vai gastar mais tempo. O valor vai ficar maior, né? Então, você também tem que se basear no valor normal, assim, do fio. Eu acho que o ideal é cobrar por hora, ter uma tabela. Então, aqui no canal eu já tenho 2 vídeos que eu ensino como cobrar por hora. Como que acontece? Como que é feito isso? Isso pode variar de região para região. Porque a gente pega o salário, é a conta normal, tradicional, que a gente usa para descobrir a hora de trabalho de qualquer profissão que trabalhe por hora, né? A não ser que aquela empresa já tenha uma hora fixa, definitiva para o trabalho. Mas se a gente pegar o salário mínimo, básico,
nacional e dividir pelas horas trabalhadas no mês, vai dar um valor. Então, eu uso esse valor de horas para descobrir o valor da minha hora. Baseado no valor da minha hora, eu não vou falar para cliente que eu cobro por hora, tá, gente? Muita gente confundiu isso. Quando eu expliquei lá no outro vídeo, muita gente confundiu. Você não vai falar para cliente que você cobra por hora. Essa hora, esse valor da hora é para você se organizar, para você formar o valor da sua peça, tá? E, Vânia, então toda peça eu vou ter que ficar sentada ali crochetando 1 hora seguida para descobrir em quanto tempo eu fiz? Não é assim. Primeiro, o ideal é que você crie uma tabela desde a primeira peça que você cria, né? Então, quem já é crocheteira, já tem peças e já tem noção de tempo, anota tudo. E quem não tem o costume de fazer isso, começa a anotar a partir de agora. O ideal é que a gente tenha, sim... Minha cachorra. O ideal, sim, é que a gente tenha, sim, um tempo certo para sentar e crochetar, tá? Então, profissão, por exemplo, eu tenho aqui, eu sei que isso, para muita gente, não dá certo. Mas também existe os cronômetros, tem aplicativo cronômetro. Você também pode pegar um caderninho e anotar. Sentou para crochetar? Anota que hora que você sentou para crochetar. Levantou? Você coloca a hora que você parou. Mas o ideal é que a gente tenha a hora de trabalhar. Então, aqui na minha casa, vou dar um exemplo. Aqui na minha casa é assim. Como eu não trabalho fora, eu trabalho só na minha casa, eu levanto cedo, faço café pro pessoal aqui de casa, dou uma organizada na casa. Quando é 8 horas, meu marido sai para trabalhar. Nesse horário, já tá tudo preparado na minha mesa para eu começar a gravar, por exemplo. Se for um dia de gravar. Eu vou organizando, vou colocando as coisas em cima da mesa. Já vou falar sobre a mesa também, tá? Que é o ideal e o melhor é trabalhar sentada aqui com os braços crochê em cima da mesa. Mas já vou explicar sobre isso. Então, assim, aqui em casa é assim. Deu 8 horas, meu marido saiu, eu começo a crochetar. Seja para gravar ou não, eu vou sentar às 8 horas e vou crochetar. Quando dá 10h30, eu paro, tá? 10h30 eu paro. Então, se você conseguir fazer isso também, seja de manhã, ou seja depois do almoço, ou seja à noite, sentou, já anota, ó, sentei tal hora para começar a crochetar. E você vai atrelar o tempo que você gastou com o peso que você gastou, né? E em cima disso, você vai colocar também gastos extras. Você vai colocar gastos extras, tipo... Vânia, eu gastei 2 horas para fazer um tapete, então eu vou cobrar tal valor. Aí você vai somar o que você gastou de barbante em peso, né? E em cima disso, você vai colocar, se você gastou luz para crochetar, eu crocheto à noite e eu gasto muita luz, porque eu tô lá no meu ateliê, no meu quartinho, e eu gasto muita luz nesse horário para crochetar. Então, você vai colocar também gasto de luz. E muita gente aqui nos comentários também me pergunta isso. Como que eu vou colocar preço? Quanto que você cobra na sua peça? E aí é complicado para mim estar falando quanto que eu cobro na minha peça, porque pode ser que vocês paguem um valor diferente no material, pode ser que na região de vocês o crochê não seja tão valorizado, em outras regiões é mais valorizado, né? Então, tem formas, como é que é a palavra? Não é regras, mas é tipo assim, como se fosse fórmulas para você definir o preço que você vai colocar. A maioria das crocheteiras não sabe colocar preço, né? Então, assim, além de crocheteira, a gente também é vendedora. Então, a gente precisa estar entendendo como fazer para colocar preço para não perder dinheiro. Então, eu percebo assim, a maioria, e é uma regra mais fácil, é multiplicar por 3. Porém, inclusive eu uso isso, tá? Não sou contra, eu uso. O importante é entender que não serve para todos os casos, tá? Não serve para todos os casos. Na maioria dos casos,
Assim, para o barbante, peças econômicas, barbante número 6, isso funciona. Pelo menos para mim funciona. Tem algumas regiões que não funciona porque o barbante é muito caro. Se a pessoa multiplicar por 3, vai encarecer muito e às vezes, se ela fizer o cálculo por hora, se ela fizesse por hora, ela estaria recebendo o justo pelo trabalho e não estaria perdendo dinheiro. Então, cada pessoa tem que criar a sua regra, entendeu? Cada pessoa tem que criar a sua regra e seguir ela. Se eu tiver encomenda de tapete e tiver encomenda de barradinho de pano de prato e eu tiver muita atolada de serviço, eu vou dispensar o pano de prato e vou pegar o barbante, o tapete. Porque para mim o lucro é muito melhor, muito maior, né? É claro que a maioria das crocheteiras tem que estar preparada para todo tipo de trabalho, crochê é crochê, né? Se aparecer pano de prato, a gente faz, se aparecer suplá, a gente faz, se aparecer confecção, dependendo, né? Tem gente que não tem experiência com confecção, mas se você tiver uma noção básica, pega também. Então, só que cada coisa a gente precisa calcular de um jeito diferente. Então, assim, estava falando sobre essa variação. É importante vocês criarem uma tabela, porque nem sempre multiplicar por 3 vai ser um valor justo, tá? Às vezes, você deixar de pegar um trabalho em que você vai ganhar mais por hora e pegar um trabalho que você vai multiplicar por 3, você pode estar perdendo dinheiro. Não é que você vai perder dinheiro, que vai sair dinheiro do seu bolso, mas você vai estar deixando de ganhar. Eu fiz uma comparação, por exemplo, de tapetinhos econômicos, né? Se eu conseguisse fazer, e eu consigo, se eu pegar firme e falar, vou fazer 10 tapetes econômicos numa semana, eu faço. Se eu estiver lucrando nesses tapetes R$300, né? R$30 em cada tapete. Se eu estiver lucrando R$300, beleza, um lucro bom para uma semana, certo? Se eu pegar um jogo de banheiro, e cobrar R$300 do meu lucro, do meu serviço, mais o material, né? R$300 estou falando só de lucro. Mais o material, vamos supor aí uns R$100. R$400. Muita gente vai olhar para mim e vai falar, nossa, Vânia, que absurdo, jogo de banheiro, R$400. Só que, se você comparar por tempo, se você deixar de vender os tapetinhos econômicos e você pegar esse jogo de banheiro, você não vai querer cobrar os 300, os R$400 porque a cliente vai achar caro ou porque você acha caro, você vai estar deixando de ganhar, tá? Então, não tô dizendo que não é para você pegar o jogo de banheiro, mas a gente precisa ter um equilíbrio, precisa ter uma tabela para a gente ver o que compensa mais. Se você tem bastante encomenda, o que compensa para você estar pegando? Muita gente que começou a fazer crochê na pandemia, agora quer começar a vender, aproveitar o final de ano. Tem mercadoria estocada, né? Mercadoria guardada, quer começar a vender para os parentes, vender nas feirinhas e não sabe colocar preço. Então, assim, a forma mais básica que a maioria das pessoas usa é multiplicar por 3. Mas nem sempre isso funciona, nem sempre isso é um preço justo para o seu trabalho. Então, tem que tomar muito cuidado. O ideal é que você faça uma análise do material que você gastou, do preço que os concorrentes cobram, e junto a isso, calcular o tempo de trabalho, né? Isso é uma sugestão, eu gosto de trabalhar dessa forma. Junto, calcular o preço da sua hora de trabalho, tá? Não é que você vai cobrar por hora, você não vai comunicar ao seu cliente que você cobra por hora. Você só vai usar a hora para encontrar o valor da sua peça. Aqui no canal eu já tenho 2 vídeos que falam sobre isso, sobre colocação de preço por hora trabalhada. Então, o ideal é que no início, quando vocês começam a confeccionar, seja para pronta entrega ou por encomenda, anote tudo. Anote o peso do material que você está comprando, o preço, pese esses rolos, né? Porque muitas vezes o rolo, ele vem por metragem e não por peso. Então, pese o rolo para você saber quanto vem. Anote tudo. Faça uma tabelinha, pega um caderninho e vai anotando. Todo o material que você comprar, pesa. Balanças, tem balanças baratinhas de R$25, R$30.
né? Na internet aí a gente encontra aquelas balancinhas de cozinha que serve muito, é muito útil. Então, assim, se você cobrar por 3, você não vai estar perdendo tanto. Mas, quer dizer, você não vai perder, você só vai lucrar menos. Em algumas peças, você acaba tendo um lucro injusto, né? Se você só multiplicar por 3. Então, o ideal é que você crie uma tabela. Uma tabela, multiplicar por 3 me dá um lucro legal, né? Beleza. Não dá. Então, coloca multiplicar por 4. Faz ali a tabelinha, tira um tempinho, faz umas continhas. Multiplicar por 4 já é mais justo. Em linhas finas, geralmente esse cálculo não dá certo, tá? De linha ANE para baixo, esse cálculo já não dá certo. E linhas grossas também não vai dar muito certo, porque vai pesar demais e aí você acaba cobrando muito do cliente. Então, tudo assim é um equilíbrio. A gente precisa fazer cálculos para ter noção se aquilo ali tá real. Dá para fazer. No meu caso, dá para fazer peças. Eu uso barbante número 6 e eu faço, a maioria são peças econômicas. Então, para mim, esse cálculo dá certo, né? Mas, em algumas regiões, as pessoas vão pagar mais caro no barbante. E nessas regiões, talvez seja mais difícil vender. Então, se você pegar aquele valor alto do barbante e multiplicar por 3, o valor da peça fica muito alto, fica difícil de vender. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas também tem que tomar cuidado para não perder dinheiro. Em alguns lugares, o barbante, o material é mais barato. Se você multiplicar por 3, a peça pode ficar muito barata e você pode estar trabalhando quase de graça. Então, tem que tomar cuidado. Essa dica é legal, mas você tem que analisar ela. Você tem que colocar isso no papel, colocar quanto que você gastou de material, ver o valor da concorrência e entrar e criar a sua própria regra, o seu próprio cálculo. Hoje em dia, eu já consigo vender melhor porque as pessoas já me conhecem, eu já tenho, entre aspas, um nome, né? Apesar que poucas pessoas aqui na cidade sabem que eu tenho canal. Só que isso também influencia, né? Quando você trabalha o seu nome, a sua marca, isso também influencia. Então, as pessoas já me procuram por eu ser a Vânia Molina. Eu, sinceramente, não faço muita questão de espalhar isso na minha cidade. Então, eu trabalho mais com vendas pela internet. Só que isso a gente vai falar no outro vídeo, tá? Eu trabalho mais fazendo vendas pela internet. Até porque, para mim, é mais fácil fazer entrega. Vendendo pela internet, é mais fácil fazer entrega do que eu sair fazendo entrega. E eu também não gosto dessa questão das pessoas virem à minha casa. Eu já expliquei isso num outro vídeo. Eu fui vendedora durante muitos anos e as pessoas vinham à minha casa e depois eu mudei isso, tá? Tem um outro vídeo aí que eu explico, que eu falo sobre isso, mas para não ficar assim muito, pra gente não sair muito fora, eu não vou falar sobre isso hoje, tá? Outro dia a gente fala sobre isso. Então, você gasta luz, internet, embalagem, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Se você gasta combustível para estar comprando esse barbante, eu falo barbante, né? Porque eu trabalho com barbante, mas esse fio. Então, tudo você tem que levar em consideração, tudo você tem que calcular e colocar. Às vezes, a cliente ela quer um fio uma cor específica e aquela cor é difícil de achar. E você vai andar lojas e lojas atrás desse fio. Você vai gastar combustível, você vai gastar o seu tempo. O tempo que você estaria crochetando, você vai estar gastando procurando fio. Então, tudo isso também tem que levar em consideração na hora de formar o preço para essa cliente. E você tem que deixar claro para essa cliente, né? Com todo jeitinho, educação, você tem que explicar ali por que você está colocando esse preço ali para cliente. Então, gente, a gente que é crocheteira e vende o nosso crochê, a gente não é só crocheteira, a gente é vendedor também. A gente é vendedora. E a gente precisa também trabalhar isso, tá pesquisando, inclusive fazer curso sobre empreendedorismo é muito importante. Fazer cursos até de matemática, eu melhorei muito a minha matemática quando eu comecei a vender. Então é isso que eu quero falar, gente, sobre tomar cuidado ao multiplicar por 3, tá? É uma dica boa? É, mas você tem que tomar cuidado, saber se isso para você é o ideal. E quando se fala em linhas finas, geralmente esse cálculo não dá certo, geralmente você vai estar perdendo dinheiro.
Então, é importante que cada pessoa crie a sua tabela. Muita gente chega em mim e pergunta, Vânia, quanto que você cobra? Se você fizesse essa peça, por quanto você venderia? E eu não falo, por quê? Pode ser que eu fale e aquela pessoa vai perder dinheiro, porque de repente ela pagou um preço diferente, ela gasta material, uma quantidade diferente, porque a tensão do ponto dela é diferente. De repente ela gasta com transporte, eu não gasto, né? De repente ela gasta com frete, coisa geralmente eu não gasto. Então cada pessoa tem que criar a sua regra. Se partindo para mim, né? Minha opinião, partindo do peso que gastou na peça, tá? Ou seja, multiplicar por 3, ou seja, multiplicar por 4, ou seja, fazer o cálculo de horas, que já tem 2 vídeos aqui no canal que ensino como descobrir a sua hora de trabalho, que é baseada no salário mínimo ou não. Pode ser, você vai determinar o seu salário. Então, por exemplo, eu tenho colegas aqui na plataforma, né, que inclusive tem canal, que decidiram, né, que tem bastante encomenda e decidiram. Eu tenho uma meta do meu salário de tirar R$2.000 por mês de salário. Eu vou definir a minha hora de trabalho baseada em R$2.000. A pessoa trabalha ali das 8 às 11 e da 1 às 5 horas da tarde. Nesse período, ela está crochetando. Então, ela definiu o valor que ela vai ganhar nesse período, por hora, certo? Como essa pessoa ela tem encomenda constantemente, geralmente ela tem um salário fixo ali. Geralmente, todo mês, ela vai receber o mesmo valor, porque ela determinou quantas horas ela vai trabalhar e determinou o valor que ela pretende cobrar pelo trabalho. Lembrando que não é que a gente vai falar para o cliente, ó, eu cobro tanto por hora. Não é isso. Você vai usar esse valor da hora para calcular o preço final para cliente. Outra coisa, nunca dê o preço para cliente só olhando na foto. O que aconteceu com essa moça? Essa moça mora num lugar onde o barbante é muito caro. E ela fazia só para ela. E um dia alguém pediu para ela fazer um jogo de banheiro bem sofisticado, que um barbante mais caro. E ela foi e ela falou um preço, assim. Falou um preço que ela achava que estava bom, que ela ia ganhar dinheiro. Aí, depois que ela falou o preço para cliente, ela veio perguntar para a gente quanto que ia gastar para fazer naquele jogo, né? Ela já sabia qual marca ela precisava usar, mas ela não sabia quanto ia gastar. A gente foi fazendo o cálculo, a conta com ela, e a gente descobriu que o que ela tinha cobrado da cliente não dava para pagar todo o material. Ela ia ter que trabalhar de graça para cliente, porque ela já tinha passado o preço. Então, ela tinha 2 opções: conversar com a cliente e explicar que o valor que ela tinha passado mal dava para comprar todo o material e aumentar esse valor, ou ela ia ter que pagar pela falta de ter pensado antes de passar o preço. Muito obrigada. Quem não deixou meu like, deixa meu like, por favor, para me ajudar. Obrigada por vocês terem vindo. Tem a ver com empreendedorismo no artesanato, a gente vai estar falando aqui, tá? Beleza, beijos e até a próxima.